Amém. Quem lembrava dessa canção? Agora deixa eu perguntar, quem já não estremeceu o coração ao ouvir essa canção? Quantas vidas foram tocadas em momentos onde se colocava uma decisão diante das pessoas: que caminho você quer seguir? Eu lembro de um pastor missionário que disse que ele gostaria de que a vida dele fosse um trevo com dois caminhos, e as pessoas que lhe ouvissem e conhecessem tivessem que decidir diante dele: ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Jim Elliot, um missionário que foi evangelizar no meio da mata, acabaram matando ele, e depois de sua morte a missão cresceu de uma maneira maravilhosa entre os índios. E eu, quando li isso, eu falei isso para mim também, coloquei como uma oração minha: eu gostaria de que minha vida também fosse um trevo. Quando eu pregasse, quando eu conversasse com alguém, gostaria de colocar sempre a opção de escolher a Deus ou escolher a morte, mas que da minha pessoa e das mensagens que aqui saem, possa ser colocado o desafio sempre de tomar uma decisão. Afinal, nós não estamos aqui no mundo só brincando de ser cristãos. Nós acreditamos que nós temos uma mensagem bíblica que leva a dois destinos somente, e cada um tem que tomar a sua decisão. Eu quero trazer um objeto aqui para o púlpito. Quem conhece isso aqui? Quem lembra o nome disso aqui? Sabe como se chama? Uma ampulheta. Não é do tempo da maioria, né? Um relógio. Essa daqui é uma ampulheta de 10 minutos. Eu tenho que cuidar porque eu encomendei, primeira já veio quebrado de tão fino que é o vidro. Ela é uma ampulheta de 10 minutos. Cada vez que a areia descer totalmente até a parte de baixo, então quer dizer que se passaram 10 minutos. E enquanto eu vou pregar hoje, eu posso virar ela umas 4 vezes. Aí termina o sermão. Calma, segura. Um já falou assim para o outro, né? Busca uma água lá, vamos relaxar aqui que o negócio vai longe. Normalmente, o tempo que nós temos como pastores é mais ou menos 3 ampulhetas dessa. Quando tenho mais música até diminui um pouco. Mas eu paro para pensar, é um tempo bastante curto para nós como pastores, trazer aquilo que Deus coloca em nosso coração durante a semana. Somos mais pastores, então Deus trabalha na gente ainda mais tempo, até que a gente ganhe a tarefa novamente de trazer a mensagem aqui. Mas quando estiver mais ou menos terminando o meu tempo, eu vou ter que encerrar, porque vocês se programaram mais ou menos para estar aqui por 1h30, no máximo 2 horas, quando o culto é especial. E hoje é especial, então não se preocupe com o tempo. Mas eu vou pedir para as crianças aqui na frente me avisar a hora que acabar. Se eu não ver, tá? Vocês falam: pastor, vira lá, porque se passar e ninguém vê, eu saio ganhando, tá? Daí não conta tempo. A ampulheta, ela era usada antigamente, mas em lugares como, por exemplo, hoje tem as LAN houses, né? Antigamente existiam cabines telefônicas, onde as pessoas iam para telefonar e pagavam uma certa quantia para telefonar um determinado tempo. Hoje, com os relógios digitais, isso já quase não existe mais. Mas aí se colocava lá um reloginho, uma ampulheta talvez de 20, 30 minutos, existem vários modelos. E então, quando a pessoa pagou 30 minutos, ela tinha que ficar olhando a areia, e quando estava se encerrando toda a areia na parte superior, queria dizer que ela tinha que começar a se despedir no telefone. Imagine um casal de namorados apaixonados tendo que telefonar em 30 minutos. Hoje, com essas promoções, 25, 30 centavos e fala quanto quiser, aí o pessoal fica com a orelha vermelha e cansada e ainda não termina a ligação, de tanto falar, né?
Mas antigamente não era assim, você tinha que poupar o tempo, porque era muito caro o telefone, era muito caro você fazer uma ligação, e ainda mais quando era a longa distância, e quando começava a chegar no final, então aqueles casais apaixonados tinham que dizer: ai, está acabando o meu tempo, eu tenho que desligar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ai, a última coisa que ele falou foi: eu te amo. E aí tinha aquelas ligações maravilhosas, e quando o tempo encerrava, tinha que terminar, porque muitas vezes terminava o dinheiro também, né? Eu gostaria hoje de que essa areia, essa ampulheta, simbolizasse para nós a nossa vida. Gostaria de que você imaginasse que essa areia que corre por esse furo central é o seu tempo de vida, é o meu tempo de vida. E é interessante que enquanto eu estou falando, vocês estão olhando lá e estão falando assim: o tempo do pastor está correndo, né? Vocês estão falando: está passando o tempo, pastor. Mas deixa eu te contar uma coisa: o teu tempo está passando também. A sua vida também está correndo. Enquanto você está aqui, tempo da sua areia também está passando. E eu gostaria de que isso simbolizasse para nós a nossa vida. E o título que eu tenho para a nossa mensagem, pode ser projetado já no telão. O título que eu tenho é Tempo, um tesouro que jogamos fora. Aí eu coloquei 2 pontos diferentes. Um com uma afirmação que para muitos é assim, e outra uma pergunta: será que é assim? Que o tempo é um tesouro que nós acabamos jogando fora em nossa vida. Claro que eu não quero fazer com isso uma crítica àquele tempo de descanso. Nós temos uma expressão em português que nós não podemos nem levar ao pé da letra, porque senão não seria nada bonita a expressão. A gente fala: vou jogar o tempo fora, ou vou matar o tempo, né? O que você vai fazer hoje? Vou só matar o tempo. Na verdade, a gente está querendo dizer com isso que vai acabar descansando, vai relaxar, mas matar o tempo seria algo muito, muito bobo, porque o tempo que nós temos de vida é precioso, e se nós o matássemos, nós estaríamos matando a nós mesmos. Mas é lógico que você vai descansar, você vai ter o teu tempo com a família, você vai jogar o teu futebol, segunda noite, né, os rapazes aí a gente se encontra, você vai ter o teu tempo de descanso. Mas em meio a tudo isso, você vai viver, você vai trabalhar, e a pergunta é: esses grãos de areia que estão passando pela sua vida, estão sendo jogados fora, ou você está aproveitando para viver a vida que Deus quer que você viva? Durante o dia, nós podemos virar uma ampulheta dessa 144 vezes. Aí vai terminar o dia. Claro que você não vai acordar de noite lá para virar, né? Você vai deixar passar. Mas seria o tempo mais ou menos que você teria durante o dia. 144 vezes seriam 1.440 minutos. Agora, nós podemos dizer assim: pastor, esse negócio aí é papo de velho, né? Você está falando em terminar a areia, em tempo de vida, em aproveitar. Eu gostaria de que, talvez se você não está nem aí, tem muitas pessoas que não estão nem aí. Talvez estão pensando assim: pastor, quero pensar na morte. Não, deixa o tempo rolar, eu quero é curtir a vida. E vai vivendo de qualquer maneira, como se a areia nunca fosse terminar. Mas a partir do momento em que você se depara com o fim, eu desejo que não aconteça, mas se um médico chega para você e fala que o diagnóstico é câncer, e ninguém está isento disso, sabe o que acontece? Começamos a querer viver intensamente. Está acabando. E agora? O que eu faço? Infelizmente, nós só pensamos na realidade de que o tempo vai passando e que ele é limitado quando nós ouvimos uma notícia assim. E aí existem pessoas que gastam milhões e investem tudo, vendem sua casa para os tratamentos caros, para que possam viver por alguns anos a mais. Talvez muitos porque até então nunca viveram, nunca amaram, nunca experimentaram a vida com Deus. E daí quando chega lá no final, gostariam talvez de recuperar tudo aquilo, mas não tem como. No texto que nós estamos estudando, que é Filipenses, capítulo 1, nós encontramos um versículo que está aí na tela, e eu já vou sublinhar ele para vocês.
Eu gostaria só que você imaginasse o apóstolo Paulo olhando para a sua própria vida e meditando talvez sobre a ampulheta do seu tempo, sobre o que significa para ele a vida, sobre o que significa para ele mesmo a morte. E o apóstolo Paulo, ao meditar sobre isso, o que a vida dele significa e o que significa a morte, ele responde no versículo lá embaixo, pequenininho, que eu vou ampliar aqui para você. O apóstolo Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo olha para a sua vida e diz: para mim, viver, estar vivo, estar no corpo, ele não sabia ainda quanto tempo ele iria viver, se ele iria morrer logo, o que ele poderia acontecer, estava desconhecido para ele, mas viver para mim é Cristo, e quando eu morrer, vai ser lucro, porque eu vou estar com Deus. Esse é o resumo quase do apóstolo Paulo de toda a sua vida. Mas eu gostaria de perguntar para nós, e você pode responder aí para você mesmo: para mim viver é o quê? Qual o seu motivo de vida? Qual a razão de você viver? O que faz você querer acordar de manhã? O que faz você trabalhar? Para o que você está vivendo? E quando você morrer, o que isso vai significar para você? A verdade é que uma coisa é consequência da outra. Ou seja, só quem fala eu vivo para Cristo vai poder dizer também o morrer para mim é lucro. O apóstolo Paulo conclui e diz: a sua vida vai ser para Cristo e a morte vai ser um lucro. Eu quero deixar essa frase aqui para você entender bem o que eu quero dizer nessa noite. O destino de sua vida não é determinado pelo seu sonho de destino, mas pelo caminho que você trilha. O destino de sua vida, ou seja, lá no final, a morte, o lugar onde você vai ir, não é determinado por onde você deseja estar um dia. Ah, eu quero estar no céu. Não é isso que determina onde você vai estar, e sim qual é o caminho que você está trilhando. Se você está trilhando o caminho para o céu, então esse vai ser o seu destino. Se a sua vida for Cristo, então é esse que será o seu destino. O apóstolo Paulo diz que viver para ele é Cristo. E eu quero dizer algumas coisas aqui que devem servir de lição para nós. Primeiro, viver para Cristo quer dizer viver com e como Ele todos os dias. O apóstolo Paulo diz aqui: viver para mim é estar com Cristo, é viver como Ele viveu, é estar com Ele durante o dia, ter comunhão com Ele, ter as atitudes dEle. Sabe por que os cristãos começaram a ser chamados de cristãos? Porque as pessoas olhavam a vida e falavam: esses são aqueles igual a Cristo, esses são aqueles que estão vivendo como Cristo Jesus. Por isso foram chamados de cristãos, pequenos cristos, iguais a Ele. Hoje, infelizmente, se criou a ideia de ser um cristão longe de Cristo, como se fosse existir, um cristão que não vive como Cristo. Eu sou um cristão não praticante. Eu brinco e digo assim: você acha que existe alguém que é evangélico, é não sei o que e não é praticante? Você acha que pode ser um cristão não praticante? Pergunta para tua mulher se você pode ser um marido não praticante. Você vai ver o que ela vai falar. Fala: comigo não. Com Deus é um relacionamento. Ou nós praticamos e vivemos com Ele, e vivemos todos os dias de nossa vida com Ele, ou nossa vida não é nada. O apóstolo Paulo também diz, lá no versículo 20, que ele diz assim: ao contrário, que toda a determinação de Cristo, determinação de sempre, também agora Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O apóstolo Paulo diz que a vida dele é Cristo, e isso significa engrandecer a Cristo até o fim. Quem é que é engrandecido através da sua e através da minha vida? O apóstolo Paulo fala: olha, só tem um que é grande, é Jesus. Ele é o que me perdoou, é Ele que me dá o pão da vida, é Ele que me dá o pão de cada dia. O apóstolo Paulo vivia para engrandecer a Ele somente. Olha o que ele fala sobre si mesmo.
Paulo falava sobre si mesmo: dos apóstolos eu sou o menor, dos pecadores o maior. Em todo o tempo o apóstolo Paulo estava apontando o dedo para aquele que merecia toda a honra e toda a glória. Ele não falava só: eu sou o grande apóstolo, não, eu sou o menor, e dos pecadores eu sou o maior, e Jesus Cristo morreu por mim. Durante toda a sua vida ele engrandecia a Cristo, ele é que tinha que crescer, e o apóstolo Paulo é que tinha que diminuir. O nosso texto de Filipenses 1, no versículo 22, diz também que viver para Cristo, o apóstolo Paulo fala, é ter frutos do seu trabalho, viver para dar frutos eternos. Às vezes a gente acha que a vida de um cristão pode ser uma vida inútil. O que ele fez durante a vida? Foi à igreja a vida inteira. O apóstolo Paulo fala: enquanto eu viver vai ter fruto o meu trabalho. Eu quero dizer o seguinte: viver para Cristo. Acabou a areia, ninguém avisou. Não queria interromper, né? Enquanto correr sangue nas minhas veias, enquanto bombar o coração aqui no peito, eu quero dar frutos, eu quero abençoar pessoas. A vida de um cristão é uma vida de bênção. Ela não é uma vida só que é levada e a única coisa que se sabe é que ia na igreja. O apóstolo Paulo: eu terei frutos do meu trabalho enquanto eu viver. E ele diz assim, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês por um tempo ainda. Ele sabia que ia viver para o seu progresso e alegria na fé. O apóstolo Paulo tinha como objetivo fazer com que outras pessoas crescessem na fé. Ele não vivia somente para o seu bem-estar, mas ele olhava uma pessoa que estava em pecado e falava: esse aqui pode se tornar um grande cristão, alguém salvo e redimido pelo sangue de Jesus. E eu posso imaginar que alguns, no tempo de Paulo, devem ter falado assim: o apóstolo Paulo trouxe uma mensagem para a minha vida que me transformou. Antes eu era um mentiroso, hoje eu sou honesto. Eu era um traidor, hoje eu sou fiel. Eu era um incrédulo e hoje eu tenho um relacionamento com Deus, porque o apóstolo Paulo me apresentou esse Deus. Paulo vivia uma vida que ajudava outros a progredirem. E esse era o fruto de Paulo, e não só isso. E também ele trazia alegria na fé. Como o pastor Norberto falou, a carta de Filipenses traz muita alegria. É alguém que anima, que alegra, que não faz a pessoa ir para trás e sim ir para frente. E ele escreve isso da cadeia. Lá da cadeia, o apóstolo Paulo animava outros, inspirava e trazia alegria. Irmãos, vamos ficar firmes na fé. Esse é o meu objetivo enquanto eu viver. Eu quero animar vocês, trazer fé, esperança, perdão e amor. E eu pergunto a respeito de nós mesmos: alguém vai lembrar de algum grão da areia da nossa vida que lhe trouxe esperança, alegria e fé? Quando as pessoas lembravam da areia da vida de Paulo que estava passando, ele deixou frutos de alegria e de esperança, de fé, porque ele não guardou essa fé só para ele, ele compartilhou e trouxe isso à vida de outras pessoas. Eu não sei quanto tempo e quanta areia a minha vida ainda tem. Você vai dizer: pastor Isaías, isso é bem novo ainda. Olha, meu histórico familiar diz que a nossa areia não é muita não, da família. E o tempo que eu viver, eu gostaria de fazer algumas coisas pela fé. Eu gostaria de ajudar jovens e adultos a vencerem as suas tentações e progredirem na fé. Eu desejo chamar pecadores ao arrependimento para que não se percam eternamente, mas recebam a vida eterna em Jesus Cristo. Enquanto viver, quero fazer isso. Quero falar das leis de Deus também, que são princípios e regras para uma vida saudável, mas quero também falar do perdão de Cristo para todos os que se desviaram desses mandamentos. O apóstolo Paulo levava essa mensagem adiante cada vez mais, e durante a sua vida ele tinha a certeza de que estava vivendo para Cristo. Ele estava vivendo para Cristo. A segunda parte do versículo, com a qual eu também quero começar a finalizar, diz que para mim o viver é Cristo, e aí o morrer
o morrer é lucro. O morrer é lucro. O que você pensa sobre a morte? Eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala bem o contrário do que todo mundo fala. Quando alguém morre, a gente fala que ele perdeu a vida, né? Perdeu a vida num acidente, perdeu a vida para uma enfermidade. O apóstolo Paulo não fala que ele vai perder nada. Ele diz assim: quando eu morrer, aí vai ser um ganho. Aí eu vou ter o melhor. Aí vem o lucro. Para muitos a morte é realmente uma perda. Quer saber que tipo de perda? Deixa eu falar algumas. A perda da oportunidade que Deus lhe deu. Muitos ganharam uma vida inteira de Deus e quando morrem perderam a chance de viver o amor que Ele nos mostrou. Muitos perdem a última chance de arrependimento. Nós podemos fazer quanto culto nós queremos depois que você morrer. Não adianta nada. A chance que nós temos de se arrepender é em vida. Hoje. Aqui. Até quando eu não sei. E muitos quando morrem perdem a última chance de terem se arrependido. Perdem a oportunidade de amar, de perdoar, de se reconciliar com Deus. Perdem a alma que nunca pertenceu a Deus. Mas quando Paulo fala sobre a sua vida, ele fala: olha, quando acabar a minha areia, quando acabar a minha vida, eu tenho certeza que é lucro. Eu vou estar na presença de Deus. Vai ser um ganho para mim, eu não tenho que temer a morte. Ele fala até: olha, eu já queria até ir. Já pensou isso aí? Olha, eu poderia morrer hoje. Paulo tinha tanta certeza de sua salvação que ele dizia: olha, eu poderia até ir já, mas por causa de vocês eu ainda quero ficar mais um pouco, para o progresso e para a alegria de vocês. Mas para ele tinha certeza de que seria um lucro. Quero dizer o seguinte: os grãos da areia aqui, como você vê nessa ampulheta, eles vêm sempre de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. O tempo que nós temos aqui de vida sempre vem de Deus. A diferença é que nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos. Tem um versículo que diz assim: tudo neste mundo tem seu tempo determinado. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Nossa vida vão ter duas datas. Uma você já sabe, que é a data do seu nascimento. Você já sabe quanto tempo você está aqui. Alguns mais, alguns menos, alguns já fazendo hora extra. Você olha e fala: nossa, esse já ainda está aí ainda, firme e forte. Mas nós não sabemos quando será o tempo de morrer, a data em que nós iremos partir. E o que eu quero perguntar nessa noite não é se você quer ou não, quando morrer, ter o seu lucro, estar no céu. A pergunta é: você quer viver para Cristo? Lembra daquela frase? O destino de sua vida não é determinado pelo seu sonho de destino, aquilo onde você sonha estar, mas pelo caminho que você trilha. A pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos não é se nós queremos ir para o céu. Eu tenho certeza que todos aqui querem. A pergunta é: você quer viver para Cristo? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ontem falamos um pouco com os jovens sobre isso. Jesus Cristo é o caminho. Ele é uma viagem que você tem que entrar e deixar que Ele lhe dirija. Ele não é somente uma escolha de você dizer assim: eu quero ir para o céu. Ele é um caminho. A pergunta é: você está trilhando esse caminho para chegar no lucro, na salvação? Não adianta você dizer: eu quero, eu gostaria de estar no céu. Isso aí pouco importa. A pergunta é: você está no caminho de salvação, no caminho dos céus? Para mim, viver é o quê?
Eu sei que nós gostaríamos que ali estivesse escrito lucro. Mas eu gostaria de convidar você a escrever lá em cima: Cristo. Eu quero viver para Cristo. Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. A areia está acabando. E eu vou finalizar. Eu gostaria